O intestino é o centro da saúde do seu corpo. Se ele não está funcionando bem, a sua saúde, desde a digestão até o equilíbrio emocional, está em jogo. Hoje nós sabemos o quanto o intestino está envolvido em diversas funções no nosso corpo, desde a sua pele, a aparência da sua pele, como o seu equilíbrio emocional. O intestino é um órgão que ele mede aproximadamente 5 a 8 metros e nele existe terminações nervosas do sistema entérico. Através do nervo vago, nós temos essa conexão com o nosso cérebro. O que nós sabemos é que o intestino age diretamente na tua imunidade. Então, se você não tiver um intestino que funcione bem, você não tem um bom sistema imunológico. Ele age diretamente no teu equilíbrio emocional, porque aqui no Brasil hoje a gente tem ele como segundo cérebro. Fora do país já é visto o intestino como o primeiro cérebro, pois se o seu intestino não funciona, o seu cérebro também não funciona. O neurotransmissor serotonina, que é responsável pela nossa alegria, bem-estar, felicidade, equilíbrio para não ter compulsão alimentar, principalmente por doce. Esse neurotransmissor é produzido 90% no intestino. Por isso que pessoas que não têm um intestino bom têm sintomas depressivos associados, pois a deficiência de serotonina é uma das principais causas de depressão. O que nós sabemos também é que doenças autoimunes começam no intestino. Então, como já se diz a medicina chinesa, tudo começa e termina no intestino. Então, toda doença começa no intestino e se você tratá-lo, termina ali também. Quando você começa a consumir açúcar industrializado, glúten, leite, muitos derivados de leite, você acaba alterando a tua microbiota, a tua flora intestinal e também as vilosidades do intestino. Com isso, o intestino que deveria ter a parede dele bem fechada, ele começa a sofrer, abrir a parede intestinal e você tem extravasamento de toxinas na sua corrente sanguínea. Com isso, os seus anticorpos atacam outros órgãos, atacam a sua pele e atacam também o teu fígado, trazendo um aumento dessa carga hepática. O que mais se tem estudado é sobre quanto a flora intestinal e as bactérias que nela contém impactam a vida. E a obesidade é uma doença que não fica fora disso. Hoje nós sabemos que existem bactérias que predominam em corpos esbeltos e magros e bactérias que faltam em corpos de sobrepeso e obesidade. Um exemplo é a Akkermansia, é uma bactéria, por exemplo, que em quem está em obesidade, ela está deficiente. Isso os estudos mostram, uma bactéria descoberta esse ano, em 2024. Uma pessoa que não consegue emagrecer é uma pessoa que não tem um bom funcionamento intestinal. Uma pessoa que está em depressão é uma pessoa que não tem um bom funcionamento intestinal. Mas isso nós temos que avaliar desde a digestão. O estômago influencia diretamente no funcionamento do teu intestino. Então, se você tem uma deficiência de enzimas digestivas, você não vai ter fezes de consistências endurecida. Então, primeiro, as pessoas acham que frequência de ir no banheiro, a frequência é mais importante do que a consistência das fezes. E isso não é verdade. Consistência das fezes é mais importante que frequência. As fezes têm que ser um pouco mais para endurecidas e não sujar o ânus. Nós somos feitos para não sujar o ânus. Esse é o certo das nossas fezes. E como você deve cuidar do seu intestino? Então, priorizar alimentos que venham da terra, carnes em vez de industrializados, cuidado com glúten, leite,
açúcar, adoçantes artificiais ou até mesmo os naturais, como xilitol e eritritol, são adoçantes que vêm do álcool. Álcool é muito prejudicial para nossa flora intestinal. Então eu vejo muitas pessoas que acham que estão saudáveis consumindo xilitol, eritritol, e são adoçantes que estragam a nossa flora intestinal. Então, como cuidar do teu intestino? Fermentados, como kombucha, chucrute, probióticos, como kefir de água de coco ou de leite de coco. Consumir pré-bióticos, como fibras, cúrcuma, que ajudam as bactérias boas a proliferarem. Por isso que nós sabemos que dieta flexível, onde todos os dias você pode encaixar nas suas calorias doce, ou um pedaço de pizza, ou algo que você goste, não é uma dieta muito bem-vinda. Por quê? Ela não prioriza valores nutricionais, mas se você colocar todos os dias algo de açúcar, de trigo e de leite, você está sustentando as bactérias ruins que proliferam muito mais que as boas. E o seu intestino vai ficar com essa sobrecarga de bactérias ruins, dificultar a tua vida, o teu emagrecimento e podendo proliferar fungos. Quando a mulher tem cândida, por exemplo, candidíase vem do intestino, que é o quê? Um aumento da cândida no intestino. E aí acaba indo para o sistema urinário. Então, intestino, primeiramente, tratar a tua alimentação, que é necessária pelo menos 3 semanas sem trigo, leite e açúcar para ter uma renovação intestinal adequada. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal para não perder as dicas.